Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:02 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br, participe pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, sexta-feira, como de praxe, mais uma edição do programa Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a AFAM, e com a Coordenadoria das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, CRPM. E os nossos convidados de hoje são todos da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo. Eu começo apresentando agora cada um deles. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens da rede social, o capitão PM César Hernandes Rossignoli. É o capitão Rossignoli. Seja bem-vindo, capitão. Bem, agradeço o convite da rádio, dando essa possibilidade da Polícia Militar, do policiamento rodoviário, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre as dificuldades e passar algumas orientações para os usuários. E uma boa tarde a todos que nos ouvem. Também conosco aqui à minha direita agora o soldado PM Rafael Rolim de Figueiredo. É o soldado Figueiredo, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos aí, esperamos poder dar orientações aí para o público que sejam relevantes. Sem dúvida. E também conosco o cabo PM José Wagner Rezende do Nascimento. Aqui à minha direita é o cabo Wagner, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos e como o Figueiredo disse, vamos tentar passar um pouquinho das orientações aí para um trânsito mais seguro aí para os condutores que transitam pelas vias da Malha Paulista aí. É isso aí, muito bem, vai ser muito legal esse nosso bate-papo de hoje. Nós vamos começar falando sobre o período das férias escolares. Nós estamos aí na segunda metade dessa fase, né? E com isso aumenta a preocupação da Polícia Rodoviária, que organiza ações para diminuir os índices de acidentes, crimes e infrações. Nessa época, as vias de saída de São Paulo são os locais mais vulneráveis diante do aumento no fluxo de veículos, e entre os focos do trabalho, a embriaguez ao volante é uma das principais preocupações. Capitão Rossignoli, a gente está, hoje é dia 19, né, já praticamente indo para o fim das férias, no início da segunda parte, digamos assim. Qual o balanço que dá para fazer desse período até aqui em relação à questão do trânsito? Bem, primeiramente é interessante a gente frisar que a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Militar como um todo, ela está atuando na operação, já existe a operação Rodovias Mais Seguras, né, do governo do estado, e além da operação Rodovia Mais Segura, a gente já desenvolve operações férias. A operação férias, ela visa basicamente o posicionamento de viaturas às sextas, sábados e domingos, nas rodovias de maior incidência de tráfego, normalmente a Anhanguera, Bandeirantes, Castelo, Raposo, Anchieta, Imigrantes, por causa do inverno, né, Campos do Jordão, então Ayrton Senna, Carvalho Pinto, e assim sucessivamente, até chegar na cidade de Campos do Jordão, onde a gente tem a Operação Montanha. Nós não estamos tendo indicadores de aumento no número de acidentes. Tomara que continue com esses indicadores para a gente poder encerrar essa operação férias esse mês de julho com dados melhores do que o ano passado. Mas mesmo assim, a gente ainda tem acidentes pela imprudência do motorista, ou a falta de cuidado, principalmente com chuva, com neblina, que nós já estamos numa fase que está aumentando o índice de neblina nas rodovias paulistas. Então é sobre esses cuidados que é interessante a gente falar. Soldado Figueiredo, como é que é a sua rotina? Quanto tempo na Polícia Rodoviária? Eu 4 anos na Polícia Rodoviária. Na verdade, sou até um profissional que sempre fui da Polícia Rodoviária e tive
durante 3 anos eu trabalhei no serviço operacional, trabalhei principalmente na área do litoral, fazia sempre muito na questão de feriado, férias, então era sempre esse trabalho mais intensificado. Hoje eu trabalho no comando de policiamento rodoviário, mais na seção operacional. Então, assim, nessa desencadeamento de operações, também no controle de autuações, dados estatísticos, hoje eu atuo mais nessa parte. Então, assim, é o que dá suporte, é o que está na ponta da linha, poder exercer o melhor trabalho. Na sua avaliação, nesses 4 anos de polícia rodoviária, quais são os principais desafios para lidar com o comportamento dos motoristas nas estradas? Basicamente a questão de educação, educação que a gente vê que é muito... É um trabalho que você sempre tem que fazer, ou seja, é um trabalho contínuo. Porque o condutor, por mais que existem programas, por mais que existem trabalhos educativos, campanhas, mas sempre há aqueles que, às vezes, não sei qual o motivo específico, mas insistem em ser usado a imprudência, insistem em dirigir embriagado. Então, isso é sempre um desafio, de atuar na conscientização dos condutores, de tal forma que consigamos sempre diminuir esses índices. Basicamente é isso. Soldado Wagner, quanto tempo na Polícia Rodoviária? 11 anos. E já começou direto na Polícia Rodoviária? Sim, ou passou? Sou Sim. formado direto para o policiamento rodoviário. Como é que surgiu o desejo, a vontade de trabalhar como policial rodoviário? Durante o curso de formação, a gente já começa com aulas de trânsito e eu identifiquei bastante a questão de gostar de carro, que é o gosto de todos os brasileiros hoje, né? E durante o curso eu fui me adaptando melhor e fui fazer o curso específico, especializado para o policiamento rodoviário. E nessa eu me identifiquei bastante e me tornei aí, ao longo dos 11 anos, um especialista em fiscalização. E eu trabalhei durante quase 10 anos no Sistema Anhanguera Bandeirantes, e hoje eu sirvo no comando de policiamento rodoviário também. Eu trabalho na seção técnica. A minha seção assessora o policial da ponta da linha com dúvidas que ele tenha de técnica para a correta aplicabilidade da lei nas questões de fiscalização. E em 11 anos de polícia rodoviária, o que mudou no comportamento do motorista? Está melhor ou está pior? Olha, infelizmente, o brasileiro não tende a aprender pelo amor, ele tende a aprender pela dor. Então ele só consegue mudar o comportamento quando ele é fiscalizado e ele é autuado. Quando ele realmente sente no bolso, quando ele é penalizado com meses sem poder dirigir, aí ele começa a se conscientizar que ele não pode desafiar o homem, a máquina ou as condições climáticas, como o capitão falou, para não se envolver em acidente. Mas ele não, assim, pelas campanhas de educação, a gente vê resultados, mas eles não são tão contundentes. Então a fiscalização é de extrema importância para fazer o condutor sentir na pele que ele está fazendo errado. Capitão Rossignoli, o que leva a isso? Por que o motorista brasileiro é tão resistente a se enquadrar no comportamento correto no trânsito? Olha, são várias as ideias. Eu já assisti várias palestras, várias pessoas que estudam a miúde essa celeuma: motorista, acidente, imprudência. E para nós, policiamento, o que a gente vê, como o Wagner disse, que o motorista, ele precisa ter a sensação de ser fiscalizado sempre. Porque é simples, todos nós que dirigimos, já viram uma cena dessa que eu vou narrar. Aonde tem um farol, um radar fixo. Tá lá, um poste e tem uma câmera focada para a rodovia. Tem uma placa de limite de velocidade, 60 km por hora. A pessoa vem em uma velocidade acima dessa, chega perto do radar, reduz a velocidade, passa pelo radar, aumenta a velocidade. Eu acredito que grande parte dos motoristas já viram essa cena. O que isso significa? Temor da fiscalização. Enquanto o motorista não se conscientizar da necessidade de seguir as regras
mesmo sem ser fiscalizado, nós vamos continuar com as atitudes imprudentes. Então, a sensação de segurança na via, a sensação de fiscalização é essa que o motorista ele precisa se conscientizar. A gente até brinca que o nosso maior sonho é que todos os condutores coloquem o cinto, não para não serem multados, mas para que eles garantam a sua própria segurança. Não é pelo temor da fiscalização, é pela segurança do condutor, dos passageiros, que ele utilize os equipamentos de segurança para salvar a sua vida, não pelo simples temor de ser multado. E a gente sabe que, a gente percebe nas fiscalizações diárias que nós fazemos, que o condutor, boa parte dos condutores estão se conscientizando. Tem pessoas que utilizam o cinto de segurança hoje já de uma forma quase que automática, mas nós sabemos que para quem, nós não, né? Para quem é mais antigo que nem eu, que já tem mais de 40 anos aí, se lembra que o início das campanhas de conscientização do uso do cinto de segurança foi arredio, foi complicado, teve que ser feita muita autuação de cinto de segurança para o pessoal começar a usar o cinto de segurança. Então, a gente sabe que a implantação da legislação de trânsito e a fiscalização, ela vem com o passar do tempo de uma forma gradativa. Mas o nosso sonho é que as campanhas educativas continuem a serem feitas e que cada vez mais o motorista se conscientize dos riscos para ele, para os passageiros e para os demais usuários da via que o trânsito pode gerar. Rocioli, você falou aí a palavra imprudência. Agora, soldado Figueiredo, nessa questão da imprudência, qual é a que prevalece? A gente sabe que a maior parte dos acidentes de trânsito ocorrem por imprudência, não é isso? Agora, qual é a que prevalece? É a embriaguez, as coisas que levam a algum tipo de desatenção? Qual que é o principal fator? Olha, hoje eu trabalharia com 3 vertentes, com 3 opções. Excesso de velocidade, embriaguez e o uso do celular. Nessa ordem? Não necessariamente nessa ordem, mas eu vejo as 3 como equivalentes, porque a embriaguez já é uma coisa assim que não é nada novo de estarmos falando, né? O excesso de velocidade também não, mas eu vejo hoje, pela questão dos smartphones, pela questão da infinidade de aplicativos que existem, um dos grandes vilões hoje da segurança no trânsito é o celular. Porque 3, 4 segundos que você perde de atenção numa rodovia, utilizando o aparelho celular, pode sim ser fatal. Pode até, o jeito de a gente falar ser um pouco agressivo, mas infelizmente é o que pode acontecer, porque numa rodovia normalmente você anda numa velocidade muito alta. E o tempo de reação, quando você vai ver 3, 4 segundos, você já andou em torno de 500, 400 metros de acordo com a rodovia. E existem, só para complementar, existem alguns estudos de diversos países, inclusive tem estudo a respeito disso no Brasil, que entende que a pessoa fazendo uso do celular, é pior do que estar embriagado. É pior do que estar embriagado fazendo uso do celular. Porque a desatenção que o celular gera, parece que não, mas a desatenção que o celular gera é pior do que estar embriagado. É possível dar Só um complemento. Existe um último estudo, eu não lembro da fonte, mas que o uso do WhatsApp por meio do celular, ele aumenta a chance de se envolver em acidente em 400%. E só para o senhor ter uma ideia, quando da criação do código, em 97, o último código que a gente tem vigente, a infração de celular era de falar ao celular. Isso. E hoje, em 2016, foram criados outros 2 códigos de enquadramento, que é quem segura o celular para ver a hora ou ler uma mensagem, ou quem manuseia, quem está digitando ali. A infração de falar é uma infração média. A infração de digitar ou de manusear é uma infração gravíssima. Então, o código se adequou ao advento de uma tecnologia de troca de mensagens aí, que como o capitão falou ali, a pessoa fica 2, 3 segundos distraído, o tempo suficiente para se envolver em um acidente. Agora, soldado Wagner, Cabo Wagner, você trouxe aqui o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, para quem está nos acompanhando pelas imagens das redes sociais, está aqui nas minhas mãos, é um compêndio isso aqui, né? Sim.
Sim. Se soltar isso aqui de um prédio, Machuca. vai machucar alguém lá embaixo. A lei, ela tem... A lei de 97, a lei 9.503, ela tem só em alterações de lei mais de 30. Ou seja, isso aqui é um código robusto, tem muita Sim. coisa aqui. Já que você citou essa questão, uma coisa é a multa média para quem fala o celular, e outra coisa é a multa grave para quem digita. Gravíssima. Gravíssima. Como é que vocês conseguem identificar à distância o que a pessoa está fazendo? Esse trabalho é feito sobretudo em locais em que a velocidade é reduzida, para que o policial tenha efetiva certeza do que ele está fazendo. E assim, na maioria das vezes, nós procuramos abordar o cidadão, o condutor, para informá-lo que ele está sendo notificado e por que ele está sendo notificado. Aí, numa eventualidade, numa excepcionalidade, essa notificação é feita à revelia, sem que ele seja abordado e tal, mas vai chegar na casa dele. Então a gente faz de uma maneira para que o policial tenha efetiva certeza do que está fazendo, para não penalizar de maneira equivocada o condutor. Agora, uma coisa é falar ao celular, multa média, outra coisa é digitar uma mensagem no celular, ou consultar o celular para alguma mensagem, multa gravíssima. Agora, o celular ele tem sido usado como um dispositivo de mobilidade, né? A partir do GPS. Quais são as dicas de vocês para o uso seguro do GPS? Porque uns prendem no painel, outros grudam lá no suporte no para-brisa, outros com carros mais sofisticados conseguem fazer o espelhamento das informações do GPS no multimídia do carro. Enfim, cada um tem um jeito diferente de usar o GPS e, invariavelmente, vai tocar a mão nele ali para poder consultar alguma coisa. Qual é o cuidado em relação a isso e se isso gera multa? Vamos lá. Bem, primeiramente, todos nós podemos fazer uso de celulares no veículo, ou os próprios equipamentos de multimídia do veículo. Mas quem usa, vamos lá, nos aplicativos principais, que seria hoje que você tem no mercado, desde os GPS, que são só os GPS que hoje já está caindo de moda, dificilmente alguém compra um GPS como a gente comprava alguns anos atrás, que era só o equipamento GPS, hoje a gente está usando tudo no smartphone. Os programas que tem hoje, podem perceber, quando você liga ele pergunta, motorista ou passageiro? Verdade. Já pergunta, motorista ou passageiro? Se você está parado, então vamos lá, você é motorista e está sozinho no seu veículo, você vai viajar, vou sair do ponto A para chegar no ponto B. A programação do aparelho, origem, destino, deve ser feita antes de iniciar o deslocamento. Essa é uma, tanto é que o próprio aparelho já fala isso. Ele só vai deixar você manusear destinos e rotas com o veículo em movimento se você clicar lá em passageiro, porque se você clicar em motorista, ele vai gerar um certo bloqueio, se não um alerta. Orientando, inclusive, que pare o veículo para adotar essa postura. Tá? Então, não é correto o manuseio de smartphones, de celulares, de tablets, do que quer que seja, para o motorista, durante o deslocamento. Então, a orientação do policiamento rodoviário é: eu estou na rodovia e eu precisei mexer no meu celular, procure uma base do policiamento rodoviário, uma base de concessionário, uma base do DR, ou um posto de serviço qualquer, pare nesse local e faça a programação do seu aparelho. Não faça a programação com o veículo em movimento. E se não tiver jeito, eu preciso atender o telefone agora, é uma ligação urgente, pare no acostamento, num local que você perceba que está visível aos demais motoristas. Não vai parar em topo de aclive, finalzinho de declive, ou em um local com baixa luminosidade, dentro de túnel. Evite esses lugares. Bem, a Polícia Rodoviária alerta que os equipamentos e os documentos de porte obrigatório devem estar em dia. Quando se depara com a fiscalização, o motorista precisa ter em mãos os documentos do veículo e a sua carteira de habilitação. E, além disso, os carros têm uma série de itens obrigatórios e a falta de qualquer um deles, além do risco para o motorista e ocupantes, pode gerar também a multa. Essa questão da carteira de habilitação, muitos usam a carteira de habilitação até no lugar do próprio RG, da carteira de identidade, por trazer as informações do registro geral, né? Uma coisa é um motorista não habilitado.
Então, ele não pode dirigir porque ele não é habilitado. Outra Perfeito. coisa é um motorista habilitado que, eventualmente, pode ter esquecido a sua carteira de habilitação. Como é que se lida com isso? Ele é um documento de porte obrigatório, portanto, ele vai ser penalizado porque ele deveria estar com o documento. Perfeito. Mas ele não é um motorista que está naquele erro de dirigir ou naquela infração de dirigir sem habilitação. Porque ele é habilitado, só não está com o documento. Como é que a polícia lida nessas questões? Vamos lá. São infrações distintas, tá? É o não portar documento de porte obrigatório, a falta de estar com a CNH é uma infração leve, desde que, óbvio, abordei o cidadão, não um exemplo prático. O policial rodoviário deu sinal de parada para um usuário na rodovia, esse motorista, esqueci minha carteira em casa, minha CNH em casa. Eu vou pegar qualquer outro documento dele que tenha foto, e obviamente seja um documento oficial, um RG, um documento de alguma entidade de registro profissional que o valha, e vou fazer a consulta junto ao nosso terminal de dados, junto ao sistema da Prodesp, ao nosso sistema de rádio. Hoje a polícia terá a informação ali que ele é um motorista habilitado. Isso, exatamente. Hoje, nossas viaturas, todas elas têm um tablet, que a gente tem acesso à Prodesp, inclusive com a foto da pessoa. Então, quando a pessoa passa suas informações, ela me passa, meu RG é o tal, meu CNH, meu CPF é o tal, meu nome completo é o tal, eu faço a pesquisa, eu consigo, em muitos casos, enxergar a foto dessa pessoa lá no meu computador, na minha viatura. Aí você consegue constatar. Eu consigo constatar se ela é habilitada, a data de vencimento da CNH, se a CNH está em dia, a categoria do veículo que ela pode dirigir. Eu consigo verificar se ela tem a obrigatoriedade da utilização de um equipamento especial, se ela precisa usar óculos, se ela usa lente, se ela precisa de um carro adaptado. Todas as informações que tem na CNH, eu tenho nesse equipamento que a gente porta na viatura. Constatado que ele é habilitado, está com a habilitação em dia, é o veículo que ele pode dirigir, é feita uma infração de natureza leve, por ele ter... Pela falta do documento. Agora, se ele não é habilitado, aí é outros 500. Aí já é uma infração gravíssima. É retenção do carro. Retenção do carro. Esse carro só vai ser liberado a partir do momento que for apresentado, chegar um outro condutor devidamente habilitado para aquele veículo. Tanto que o código ele entende isso de maneira bem inteligente. Por exemplo, se o cidadão esqueceu a CNH, mas ele é devidamente habilitado, a gente conseguiu consultar, é uma multa leve. Se ele não é habilitado, a multa é gravíssima, com um fator de gravidade vezes 3, vai para mais de R$800. E aí a gente retém o veículo e libera para um condutor habilitado. Voltando ao assunto anterior, quando o capitão disse de smartphone, hoje já é possível apresentar a CNH de maneira digital. Sim. Existe um aplicativo próprio para isso. Eu não posso apresentar uma foto de WhatsApp, eu não posso apresentar uma imagem no meu celular, eu tenho que colocar no aplicativo específico do Denatran, exatamente como você está mostrando aí no seu smartphone. Eu tenho a CNH digital, olha, para quem a mesma validade do documento físico no qual a gente já é acostumado há tempos. Então, assim, a dosimetria da pena aí, assim dizendo, do código, ele entende que a infração de dirigir sem habilitação, ela é aumentada, tanto a gravidade dos pontos quanto do valor, porque ela é um risco, o condutor sem habilitação ele é um risco em potencial. Ele não tem o devido treinamento para estar conduzindo aquela máquina, né? Então ele vai ser retido, vai chamar um condutor habilitado, lembrando que se ele for abordado em uma condição adversa, gerando um perigo de dano, o risco de atropelamento, ou se esse dano for concretizado, caracteriza crime de trânsito. Ele será conduzido ao departamento policial. Soldado Figueiredo, agora a questão dos itens que são obrigatórios. Claro, cinto de segurança é o primeiro ponto, né? Quais são o que a gente tem que ficar atento aí? Vamos lá. Primeiro, ao sair com o veículo... Kit de primeiro socorro, não? Não. Isso já... Extintor de incêndio também não. Também não. Não mais, né? Não mais, evento né? de emergência. O que você precisa? Por exemplo, pneu sobressalente, que é o famoso step. Chave de roda, macaco, triângulo. Esses são os itens obrigatórios em veículos. Está transportando criança, de acordo com a idade da criança, você tem que ter o dispositivo de retenção, que é a famosa cadeirinha. Até 1 ano, que é o baby conforto, de 1 até 4 anos você usa a cadeirinha, e de 4 a 7 o assento de elevação. Isso é fundamental ser observado. Também, questão aí, a gente
ver também as questões de condição do veículo de rodar. Por exemplo, pneu, se os pneus estão dentro do limite para poder rodar, que o próprio pneu tem o seu indicativo. É interessante a gente falar sobre pneu, porque a gente aborda muitas pessoas e gera uma certa discussão algumas vezes com os policiais na beira da pista. Ah, meu pneu está bom. O policial fala, seu pneu não está bom. E como que o policial, ou qualquer técnico que entenda um pouco da área, vai verificar se o pneu está bom ou não? Todo pneu, dentro daqueles sulcos, que são os vãozinhos existentes no pneu, na parte que toca ao solo, dentro daqueles sulcos, em determinados pontos do pneu, existe um pequeno degrauzinho. Esse degrauzinho é a marca do limite de desgaste do pneu. Inclusive, se você olhar o seu pneu, pegar o seu pneu e olhar ele de frente, você vai ver que em alguns pontos tem um triângulo em alto relevo que indica aonde tem esse degrauzinho no interior dos sulcos. Quando você olhar o pneu, verifique se algum daqueles degrauzinhos, o pneu já gastou até determinado nível, que aquele degrauzinho já está tocando o solo, já está rente ao pneu, rente à banda de rodagem. Se tiver, o pneu está liso, deve ser trocado. Ah, mas o pneu liso é o pneu slick, que é igual usa na Fórmula 1, que não tem ranhura nenhuma? Não, não é isso. Não é isso, tá? É cuja o sulco é 1,6 milímetros. 1,6 milímetros, eu ia falar 0,6, é 1,6 milímetros. É o limite mínimo que ainda pode transitar. Passou disso, ficou inferior a 1,6, já é considerado essa é uma liso. especificidade que acho que dá para dizer que quase a totalidade dos motoristas não sabe disso. Eu acredito que uma boa parte não sabe. Eu não saberia dizer a proporção, mas mas acho que é quase todo mundo, né? Porque tem muita gente que entende que não, mas como meu pneu não tá liso? Ele não tá liso. Mas é interessante até porque tem borracharia por aí que vende pneu riscado, né? Como se diz, já problema. passou ali do limite da... Como a gente identifica o pneu riscado? Ele não tem essa marcação do índice de desgaste, ou o triângulo, ou a indicação do TWI. É TWI, que é o nome que vem bordado. Como o capitão disse, é interessante passar essa questão técnica, que a fiscalização tem parâmetros. Eu não vou parar você é mais bonito, ou você não é tão bonito, eu vou fazer a notificação em um e outro. A fiscalização não é subversiva, ela existe sob parâmetros. Então 1,6 por quê? As funções principais do sulco são escoamento de água em caso de chuva e o resfriamento dos pneus em caso de sol quente, né, que vai deixar o solo um pouco mais aquecido. Então se ele não tem o espaço necessário para fazer ou escoamento ou resfriamento, ele está colocando em risco a condução daquele veículo. Por isso a necessidade de substituição. Ele não chega a ficar liso, ele chega num ponto impróprio para a utilização. Mas a gente encontra também pneu no arame, pneu bem liso já completamente, sim, mas é não tão comum. Mas é interessante esclarecer a questão técnica de fiscalização, que ela tem parâmetros a serem seguidos. Então não é a bel prazer do policial. É que Figueiredo, o brasileiro ele é chegado um pouquinho na tolerância. Ah, seu guarda, aqui, não, tudo bem, estou entendendo o que o senhor está explicando, mas, poxa, tolera aí um pouquinho, né? Não tem essas coisas, né? Não tá careca, tá quase... Meio careca. Meio careca. O questionamento sempre vai existir, até porque ninguém gosta de ser autuado. Ninguém gosta de ser fiscalizado, muito menos pouco autuado, menos porque autuado. tem pessoas que já se exaltam até no momento de uma simples fiscalização, né? E, obviamente, nós treinamos a nossa tropa. Eu hoje estou como chefe do nosso gabinete de treinamento, sou responsável pelo treinamento dos policiais do estado de São Paulo. Tem muito enfrentamento, desacato à autoridade policial? Olha, eu vejo que isso... Eu estou já 16 anos no policiamento rodoviário, 22 anos de PM. Eu percebo que isso reduziu. Você já foi desacatado, Figueiredo? Não é desacatado, mas questionado sim. Em grande maioria das vezes. Sim, o que é normal, né? A pessoa vai querer se defender e o policial está lá para orientar e dar o argumento correto. O usuário se exaltar, em certo momento, eu entendo como normal. Por quê? Porque muitas das vezes, pela falta de conhecimento técnico do usuário, ele acha que está sendo injustiçado. Ele acredita que está sendo injustiçado.
que é uma autuação que não é justa, que aí você tem N coisas, por que comigo, sendo que tem vários carros passando aqui? Então tem toda essa questão, mas o questionamento ele sempre vai existir. Você já foi desacatado, Wagner? Não. Graças a Deus não. Até porque eu trabalho, eu sempre carrego a norma. A Bíblia aqui, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Como o Capitão falou, pouca gente conhece, eu tento mostrar. E aí algumas pessoas ainda falam, obrigado, hoje eu aprendi. Eu não sabia que era desse jeito. E a partir de agora eu vou seguir. Eu não sei se vocês podem opinar sobre essa questão, se puderem, tudo bem, se não puderem também, não tem problema, mas a gente está falando aqui dos dispositivos de segurança. A cadeirinha para levar as crianças, né, o Figueiredo. Agora, acabou mesmo a multa, mas a obrigatoriedade continua para quem não tem a cadeirinha, ou para quem não usa a cadeirinha, como é que... Aquela ideia que o presidente Bolsonaro queria... Isso ainda é um projeto, projeto. Está sendo avaliado, Sim. Ele deve passar por avaliação sobretudo de especialistas, e aí vai entrar uma série de situações, sobretudo eles vão estudar as estatísticas de acidentes que envolvem crianças que necessitariam da retenção, da devida retenção, para aí eles darem uma determinação final. Então não tem como eu falar para o senhor, olha, realmente vai deixar de ser obrigatório ou não deixará de ser obrigatório. Hoje a gente já tem a dispensa para veículos de aluguel, veículos com mais de 3.500 quilos, e recentemente eles queriam colocar obrigatoriedade nos veículos escolares, mas por enquanto ainda não. Continua suspenso. Agora, pela experiência de vocês, que já devem ter visto muitos acidentes de natureza muito grave, com a presença de crianças no carro, cujas cadeirinhas foram fundamentais no salvamento dessas crianças. Vocês são a favor ou não do uso da cadeirinha? Eu, Capitão Rossignoli, já me deparei com vários acidentes com pessoas ejetadas e crianças ejetadas, principalmente crianças pequenas. Quando eu falo pequenas, eu falo de crianças recém-nascidas, crianças de meses, ejetadas do lado de fora do veículo, da gente ficar procurando criança, infelizmente, com lanterna à noite, em beira de barranco. Tá? Com pai e mãe desesperado, machucado, porque a criança estava no colo da mãe. O pai e a mãe usam o cinto, porque já está acostumado. E a criança vai no colo. No impacto, você não consegue segurar a criança. Portanto, independentemente de legislação, o que quer que aconteça, a minha sugestão, pela experiência que eu tenho, é que utilize a cadeirinha, utilize o bebê conforto, utilize o dispositivo de elevação, o assento de elevação. Vou tentar explicar rapidamente, posso explicar rapidamente o porquê dos três? O bebê conforto, ele deve ser empregado para crianças de 0 a 1 ano. Que é aquela cadeirinha na posição contrária. Exatamente. E eu exatamente da posição invertida que eu quero explicar. Porque tem pessoas que compram a cadeirinha e utilizam ela de forma posição normal. E o porquê que ela tem que ser utilizada da forma invertida? Porque o bebê de 0 a 1 ano, ele não tem força no pescoço suficiente para dar sustentação para a coluna. O que acontece? Se essa criança ela estiver sentada na posição normal dos passageiros e numa frenagem, a cabeça do bebê já é muito pesada em detrimento ao corpo. A cabeça, o efeito chicote vai ser de tamanha força que a probabilidade de ter uma lesão na coluna, lesão medular, é muito grande. Por isso, chicote é aquele movimento da cabeça para frente e para trás, um movimento repentino. Né? Exatamente. Então, por isso que ela deve ser colocada naquela posição invertida, porque numa frenagem a pressão vai dar na nuca e a criança, esse efeito da cabeça ir para frente e para trás não vai acontecer com tanta força. Então, bebê conforto deve ser colocado desta forma, com a criança sempre com o rostinho voltado para a traseira do veículo e nunca para frente do veículo como os demais passageiros. Mais um detalhe, o bebê conforto, ele deve ser fixado no banco traseiro, de preferência no banco do meio traseiro, banco central, e preso no banco pelo cinto de segurança do veículo. Eu já constatei várias pessoas que colocam o bebê conforto em cima do banco, solto. Não adianta. Ou prendem de maneira incorreta. Ou prendem de maneira... Leia as instruções, procure na internet como prender. Vem no manual, vem.
a cadeirinha ela tem que estar, o bebê conforto tem que estar muito justo ao veículo, porque senão a cadeirinha vai junto, o bebê conforto vai junto para frente, e a criança fica, eu já deparei com acidentes da criança, ela graças a Deus, ela não se lesionou, mas saiu a criança e a cadeirinha para fora. Vocês conseguem identificar quando é falta de informação em relação ao uso desse dispositivo ou quando é preguiça mesmo? Ah, eu sabia, mas não estava com vontade. É difícil naquele momento, é difícil você falar ignorância ou falta de negligência. A autuação é a mesma. Para nós que vamos lá fiscalizar, a autuação é a mesma. Mas nessa questão a gente sempre tenta orientar, né? Orienta, explica, fala 200 vezes para as pessoas a utilização correta. Então, o bebê conforto dessa forma, a cadeirinha para crianças de 1 a 4 anos, essa cadeirinha do mesmo jeito, ela deve ser fixada no banco traseiro pelo cinto de segurança do veículo. Tanto a cadeirinha quanto o bebê conforto, elas possuem um cinto de 3 pontas. A criança, ela deve ser fixada junto à cadeirinha, não pelo cinto de segurança do veículo. O cinto de segurança segura a cadeirinha. A criança, e ela o cinto da cadeirinha segura a criança. E o cinto da cadeirinha segura a criança. Eu já vi situações da pessoa colocar a cadeirinha, colocar a criança e passar o cinto por cima de tudo. Não é isso. Não é isso. E o assento de elevação, que é para crianças de 4 a 7 anos e meio, o que é o assento de elevação? Nada mais é do que uma estrutura que deixa a criança um pouco mais alta. Por quê? Porque normalmente os veículos nos bancos traseiros, a coluna traseira, você não tem um ajuste, alguns têm ajuste, mas às vezes não é o ajuste suficiente para o cinto de segurança passar na altura da clavícula da criança. Às vezes pega na altura do pescoço, e aí num impacto, numa frenagem brusca, esse cinto de segurança vai pegar no pescoço da criança, e aí vai poder gerar uma lesão nessa criança, por isso acende a elevação. Então, independentemente se o seu filho, seu sobrinho, quem quer que seja, tiver uma idade superior a 7 anos e meio, mas é uma criança pequena, continue utilizando o assento de elevação. Bom, com o alto número de acidentes nas rodovias, é comum ver a falta de preparo dos motoristas em situações de estresse após a ocorrência. Muitas dúvidas sobre o que fazer surgem nessa hora, tanto para quem está envolvido no acidente, quanto para quem quer ajudar as vítimas. Bom, como é que a gente tem que agir nessa hora, pessoal? Porque uma coisa, então, é o envolvido, e outra coisa é aquele curioso, que tudo bem, é curioso, mas está querendo ajudar e para ali, porque às vezes é um médico que está passando, é um enfermeiro, e sabe que tem a condição ali de lidar com a saúde daqueles envolvidos. Mas tudo isso gera muito estresse. Então, como é que é possível não se estressar nesse momento? Bem, vamos lá. Vamos tentar... vou tentar ser mais didático aqui possível no tocante ao acidente. Vamos imaginar que você é um envolvido no acidente e você, obviamente, está íntegro. Aconteceu um acidente de pequena monta, um pequeno dano nos veículos, uma colisão traseira, numa rodovia Anhanguera, Bandeirantes, Castelo, Raposo, Anchieta, Imigrantes, uma rodovia de grande fluxo de veículos. Primeira coisa, se os veículos estiverem rodando, funcionando, se desloquem para o acostamento. Não tenham essa ideia, não posso mexer no veículo, tem que aguardar o policial chegar para ele ver. Não precisa. Levem os veículos para o acostamento, se assim for possível, ok? Sendo feito isso, aí sim, triângulo de segurança, 50 metros, 100 metros, uma distância que dê tempo para que o motorista que estiver transitando na via tenha a visibilidade do triângulo e saber que tem algo na frente que gera risco. Não consegui tirar o veículo da via. O dano é tamanho que quebrou uma ponta de eixo, o motor não funciona, estourou uma roda, eu não consigo tirar o veículo da via. Se houver um acidente, os veículos estão vindo na direção do local do acidente. Então, qual é o local menos seguro para você ficar? É justamente na região traseira do seu veículo acidentado, porque o impacto vai vir por ali e não na frente. Então, se você, primeiro, sinalize o local, pegue o seu triângulo. Quantos metros, Wagner? Lembra? Eu vou entrar na questão do triângulo também. Posso fazer essa pergunta agora? Pode. Então, pelo que eu me lembro da autoescola, é assim, você tem que colocar o triângulo e contar a distância do carro até onde ele vai ser colocado, conforme a velocidade da via. Então, se é 60 km por hora, você conta 60 passos e coloca o triângulo naquele ponto. Se é 80 por hora, 80 passos. 100 por hora, 100 passos. E assim por diante. Se tem uma curva,
Você para de contar os passos naquela curva e depois, quando termina a curva, você volta a contar os passos, para que tenha uma distância ali suficiente para o motorista que está vindo logo atrás observar o que está acontecendo. É isso? Não é isso? Mudou? Não mudou? Não tem uma determinação fixa, até porque, como o senhor falou, podem existir, tem a situação de aclive, de declive, de curva, de condições climáticas, no caso das rodovias que circundam a Baixada Santista, neblina, que é um grande problema, tem uma operação voltada, tamanho problema da neblina, tem uma operação voltada só para isso. Então a gente pede para que esse triângulo seja colocado, como o capitão disse, em uma distância que realmente o condutor que transita a retaguarda, que ele tenha ciência que tem um problema à frente, que ele consiga diminuir a velocidade, desviar do veículo que porventura esteja imobilizado sobre a pista. É difícil essa... A questão técnica, vamos lá. Não existe... Nenhum policial vai chegar e vai pegar uma trena e vai ficar medindo a distância do triângulo do veículo que está acidentado. Não isso, mas... A questão é para a pessoa servir dá a como segurança necessária. Uma referência, a gente solicita, no mínimo, 50 metros. Uma referência. São 50 passos? Aproximadamente 50 passos. É uma referência. Agora, como já foi dito, aclive, declive, curva, após a curva, após o aclive, após o declive. Sempre o triângulo lá. A pessoa que está colocando o triângulo, ela tem que ter em mente o seguinte: esse condutor que está vindo, primeiro ele tem que ter uma visão do triângulo, ter um tempo suficiente para que ele desvie do triângulo e não atinja o meu veículo. Por isso que, na grande maioria das vezes, eu chego no acidente, quando as pessoas se lembram de colocar o triângulo, que já é difícil, eu vou lá e pego esse triângulo e jogo mais uns 50 passos para trás da posição. Porque eu já vi pessoas que pegam um triângulo e prendem um limpador traseiro. É verdade. Não, eu tenho uma opinião sobre o triângulo, que é o seguinte: tanta coisa evoluiu tecnologicamente nos carros e o triângulo não evolui. Sabe por quê? Eu já tive triângulo atropelado, já coloquei ele ali numa posição e o triângulo foi embora, e aí, como é que fica a sinalização? Então, deveria ter algo um pouco mais tecnologicamente mais robusto, sei lá, com LEDs, com coisas que pudessem... É impressionante, né? Como a tecnologia avança, mas nessa questão da segurança, né? Eu já vi projetos de parecia sabe aquele boneco João Bobo de criança, inflável? Sim, você bate e volta. Bate e volta. Eu já vi isso é projeto, não está na legislação, isso é um projeto. Você inflaria esse boneco, que se ele é uma cor laranja, com triângulo. Alguns podem ser colocados dispositivos de iluminação para ele ficar piscando com lâmpadas dentro dele. E se colocaria lá. Então, justamente para, se atropelado fosse, bateria e volta na posição. É mais visível. Mais visível, numa altura maior do que o triângulo ele é baixo. Mas eu tenho no CONTRAN, Denatran, existem inúmeros projetos em andamento no tocante à questão de segurança viária. E com certeza, não só o triângulo, como outros equipamentos estão no projeto, e a gente tem esperança que esses projetos que a gente vem acompanhando nos conselhos deliberativos do CONTRAN, CETRAN, DETRAN, para ver se alguma dessas ideias são alteradas. Mas, mesmo assim, hoje, se a gente falar assim, vai trocar o triângulo, imagina só o gasto que isso geraria. Então, tudo isso tem que ser ponderado, analisado. Aí, questão de segurança sempre gera custo e a gente tem que tomar muito cuidado, muita cautela quando a gente fala, e principalmente na obrigatoriedade e substituição de equipamentos obrigatórios nos veículos. Figueiredo, o que gera no motorista a curiosidade para ver um acidente? É até curioso, porque... A curiosidade, né? É até curioso, porque, a curiosidade. Porque a curiosidade, ela gera outros acidentes, engavetamentos, é um acidente paralelo àquele principal ali que já aconteceu. Exatamente. Até hoje é até difícil a gente tentar entender o que a pessoa quer ver num acidente. A dinâmica, se tem feridos, se tem mortos, se tem pedaço de carro na pista, ou o quê? A curiosidade mesmo é de tentar entender a dinâmica, enfim, é porque assim, a pessoa que ajuda
que vai parar para ajudar, ela normalmente tem algum conhecimento técnico, Ou deveria, né? conhece a região. Normalmente quem para é assim, às vezes um médico, às vezes um mecânico, uma pessoa que tem um guincho, para poder ajudar a remover veículo. Mas a questão da curiosidade acho que é normal do ser humano. Até eu vi há um tempo atrás um vídeo, até achei muito interessante, na Alemanha, que teve um acidente, e um policial rodoviário alemão, ele estava fazendo a sinalização, e o pessoal, a população diminuindo a velocidade para poder ver, e inclusive tirando foto do acidente em si. Qual que foi a reação desse policial? Ele parou, abordou a pessoa que estava fazendo isso, falou, desce aqui, vem cá. Você quer ver o acidente, não quer? Então vem cá. Você vai ver, você vai ajudar a atender esse acidente comigo. Você vai ver toda a dinâmica do acidente. Só que assim, eram acidentes muito feios. Então, isso foi para quê? Para conscientizar a população da região, a população alemã no caso, o quê? Que essa questão de você diminuir a velocidade, prestar atenção e ser curioso em ver um acidente pode causar um outro. Você pode ser vítima de um próximo. É que assim, às vezes o acidente aconteceu, o socorro já está lá, os feridos já estão sendo atendidos, a Polícia Militar Rodoviária já está lá, Sim. já fez lá o seu trabalho de isolamento, já está orientando, e o curioso está ali no meio, e vocês falam, vai, quantas vezes eu já vi isso acontecer? Com o braço. E ele está lá empacado no meio do caminho, atrapalhando. Porque fazer filmagem para postar em rede social. Eu vou dar um exemplo. Eu comandei muito tempo o sistema Anchieta Imigrantes, eu trabalhei lá mais de 10 anos, tenente, capitão, comandei pelotão, comandei companhia, e todo posicionamento nosso de viatura, tanto no policiamento rodoviário quanto no policiamento territorial, ele é voltado, principalmente no policiamento rodoviário, ele é voltado para duas vertentes. Né? Quando você vê uma viatura parada na rodovia, ela não está parada lá porque eu acho que é legal. Não, ela está parada lá porque lá naquele ponto você tem um problema de cunho criminal ou você tem um problema de cunho de acidente de trânsito. E esses números a gente faz análise diariamente. Teve um ponto na rodovia dos imigrantes que foi bem interessante. Eu tinha um ponto onde eu tive um aumento no número de acidentes. Aí eu parei para pensar, falei, bem, eu vou fazer o seguinte, é uma curva, eu vou colocar uma viatura um pouco antes dessa curva, para que as pessoas vendo a viatura, qual é a tendência? Reduzir a velocidade. Reduzindo a velocidade, eu não vou ter mais acidente na curva. Poxa, que legal. Coloquei a viatura. Pararam para olhar o carro da polícia. Começaram a reduzir a velocidade para ver a viatura. Um reduzia para olhar a viatura, o outro não olhava a viatura e vinha em colisão traseira. Então eu tinha acidentes que eram devido ao excesso de velocidade, que as pessoas saíam da curva, perdiam o controle do carro. E aí eu comecei a ter, não de sair da curva, pelo excesso de velocidade, mas sim colisões traseiras. E, consequentemente, congestionamento. Aí eu tive que usar uma outra técnica. Então, agora a gente vai usar outra técnica. Então, a gente vai tendo que usar outra sistemática para poder diminuir aquele tipo de acidente. Mas, às vezes, a gente tentando sanar um problema, a gente acaba encontrando outro, justamente pela curiosidade de ver uma viatura parada com o giroflex policial desembarcado. O que o policial está fazendo ali? Pronto, já acontece o acidente. O sistema Anchieta Imigrantes já conta há vários anos com um modelo de operação comboio para situações em que a neblina é densa, o que ocorre com frequência justamente nessa época do ano. A operação desenvolvida pela Ecovias e pela Polícia Rodoviária tem a aprovação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, a ARTESP, que confirma uma grande redução no número de acidentes. Esse ano tem tido muito problema com o fechamento da serra por neblina? Sim, mas não muito, é o normal, porque como é uma questão da natureza, ela é sazonal. Né? Então, o que acontece? No sistema Anchieta Imigrantes existem várias estações meteorológicas, ao longo principalmente do trecho de serra e topo da serra. Essas estações meteorológicas, elas têm, dentre inúmeros equipamentos, existe um que é chamado de visibilímetro. E ele fica fazendo a mensuração da visibilidade em metros 24 horas, minuto a minuto. 24 horas por dia, minuto a minuto. Essa informação, ela está posicionada numa sala onde eu tenho um policial 24 horas. Além de inúmeras outras tarefas que ele faz, uma delas é essa de ficar acompanhando esse registro desses equipamentos. E toda vez que a visibilidade atinge de 100 metros a menos, então 90, 80, 70, é desencadeada a operação comboio,
que consiste no fechamento das praças de pedágio, posicionamento de uma viatura à frente e o deslocamento desses veículos que saem em períodos de 30 em 30 minutos, escoltados por viaturas tanto da concessionária quanto do policiamento rodoviário, das praças de pedágio, tanto da Anchieta quanto da Imigrantes, até a metade da serra ou até onde a visibilidade assim for superior a 100 metros. Gente, pouquíssimos minutos para algumas perguntas aqui do público, bem rapidinho. As viaturas da Polícia Militar Rodoviária também irão mudar de cor? Pergunta do Jaime do Jardim Bonfilholi para o capitão. Bem rapidinho. Está em estudo. Está em estudo ainda, não tem nada ainda determinado, mas existe a possibilidade disso acontecer. Certamente para identificar melhor a polícia. Sim, a logomarca da PM permanecer idêntica. A Daniela da Bela Vista pergunta para o cabo Wagner a opinião sobre as mudanças sugeridas pelo governo, como o aumento dos pontos na CNH para 40, né, e a retirada dos radares. A retirada dos radares, como a gente já falou, é prejudicial pelo fato do condutor não vai mais se sentir fiscalizado, então ele vai empreender uma velocidade que certamente vai gerar risco. A questão do aumento de pontos, eu entendo como salutar, porque se o senhor for avaliar hoje, quem tem categoria profissional C, D ou E, dentro de 12 meses, atingindo de 14 a 19 pontos, ele pode fazer um curso e zerar esses pontos. Então, basicamente, ele consegue atingir 39. Isso seria estendido para quem tem categoria A e B, que são os motoristas comuns. Aqui um recado para você, soldado Figueiredo, entre aspas, meu pai, que orgulho, meu pai Figueiredo, que orgulho. Mensagem da Luísa Figueiredo pelo Facebook. Tá te ouvindo e te assistindo. Legal. Manda um recado. Obrigado. Ficou até sem graça. E a pergunta para você, Figueiredo, do Marcos de Pinheiros. Qual é a infração mais comum cometida pelos motoristas nas estradas? Já falamos, né? Que é o excesso de velocidade. Excesso de velocidade. Você destacou 3 itens, não necessariamente naquela ordem. O excesso de velocidade é o maior. Por quê? Porque a fiscalização ela é feita de forma eletrônica. Então, a quantidade de radares, ela facilita isso. Capitão, a polícia tem conseguido reduzir os assaltos nas estradas e a questão do roubo de cargas de caminhões, Luciano de Osasco? Sim, tem. Isso é uma questão primordial, fundamental. O policiamento rodoviário trabalha diuturnamente em cima desses números e em cima desses índices. Wagner, qual é o procedimento da polícia rodoviária quando um carro está parado no acostamento por falta de combustível? Jorge de Vila Prudente. Parar no acostamento em virtude de falta de combustível caracteriza infração de trânsito do artigo 180. Está nas normas de circulação normas gerais de circulação e conduta, que o condutor tem que verificar a quantidade de combustível possível para ele fazer um deslocamento do ponto A ao ponto B. A pane seca. Pane seca. Sim. Mas nós paramos para verificar se há um defeito, se parou para atender o celular, se está com algum problema, a viatura sempre para verificar qual é a real condição que está acontecendo. Figueiredo, André de Santana, punição para quem fura pedágio, qual é? Evasão de pedágio, infração de trânsito. Grave, gravíssima? Se eu não me engano, infração grave. Infração eu agora de cabeça também não me recordo da gravidade. Consulta, artigo 209. Tem gente que vai e leva, cancela e tudo, né? Sim. Infelizmente tem. Inclusive tem operações específicas de evasão em praça de pedágio para algumas praças que a gente tem um índice alto desse tipo de infração. Capitão Rossignoli, aqui a última pergunta essa pergunta do furo do pedágio grave. Então, André de Santana, o furo do pedágio aqui, para quem passar direto, é infração grave. Gabriela de Diadema, para o capitão Rossignoli, até que distância de uma estrada um crime como as queimadas de lixo ou mato são de responsabilidade da polícia rodoviária? Bem, primeiramente, elas não são de responsabilidade da polícia rodoviária, tá? São... Numa rodovia, existe área lindeira, tá? Área lindeira. Então, você tem os gramados, você tem os jardins, você tem os acantonamentos, né? De áreas às margens da rodovia que são de responsabilidade do DR ou da concessionária que ali trabalha, que deve ter um trabalho, inclusive carros-pipa, para extinguir esse incêndio. É óbvio que se for de grandes proporções, o bombeiro é acionado. E o policiamento rodoviário o que faz? Sinaliza a via para que os motoristas reduzam a velocidade para poder passar naquela região com fumaça intensa e, dependendo da intensidade da fumaça, a gente chega até bloquear a rodovia. Eu tenho a impressão que eu esqueci de falar algum nome de ouvinte aqui. Então, olha, quem perguntou, Jaime do Jardim Bonfilholi, Daniela da Bela Vista, Luísa Figueiredo participou aqui, filha do
do Soldado Figueiredo, Jorge de Vila Prudente, Marcos de Pinheiros, Luciano de Osasco, André de Santana, Gabriela de Diadema. Às vezes eu fiz a pergunta e não falei quem perguntou. Então, obrigado a todos os ouvintes pelas participações. Sua despedida, Capitão Rossignoli, bem brevemente. Eu gostaria de agradecer à Rádio Trianon, agradecer às pessoas que nos ouviram e que tenham em mente, o trânsito é perigoso. Cautela, principalmente os motoristas, na direção de veículos automotores. E um detalhe importante, a rodovia é diferente de dirigir na cidade. Na rodovia, a velocidade é bem maior do que a da cidade. Então, durma bem, pare de 2 em 2 horas. Não beba. Não beba. Cheque sua documentação, verifique a situação do veículo antes de colocar ele para transitar na rodovia. São detalhes básicos, mas que com certeza vão garantir a sua viagem segura. Cabo Wagner. Agradecer a oportunidade de estar trazendo um pouco do trabalho da Polícia Rodoviária aqui também, esclarecer os pontos que a gente falou da questão técnica de parâmetros de fiscalização, para que o povo não pense que é a bel prazer do policial. E além de tomar cuidados nas rodovias, tome cuidado nos pequenos deslocamentos, que é onde a gente deixa de tomar mais cuidados, deixa de utilizar alguns equipamentos de segurança e acontecem acidentes. Soldado Figueiredo. Agradecer a oportunidade e... primeiro, lembrar que é o seguinte, que tudo aqui que foi falado, nada é novidade. Isso é uma coisa que já vem há muito tempo e sempre vem sendo falado. Então, que fica a dica, que fica o recado também, porque isso é uma coisa contínua, a educação, a instrução, e que as pessoas tenham uma consciência maior no trânsito. Muito obrigado pela presença de todos, o capitão Rossignoli, o cabo Wagner, o soldado Figueiredo, todos da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, neste programa Gente que Fala de hoje, parceria com a Associação, o Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo e a Coordenadoria das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. Na mesa de som, Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala. Você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Um ótimo final de semana para todo mundo. Segurança nas estradas, para quem vai viajar. Tchau, até segunda.